Certo. Então, isso é uma atividade importantíssima. Vejam, quem aqui pesquisou sobre o autor? Quem é Evaldo Cabral? Eu não Ótimo, pesquisei, não. Eu só li 2 vezes esse artigo. certo. Eu vou dizer quem foi, quem é na realidade. Evaldo Cabral é um historiador e ele é o irmão mais jovem de um grande, Professor, poeta, diga. é Evaldo Cabral de Melo, não é esse? Isso, Hum, só dúvida mesmo. diga. É, Pronto, diga. foi só isso mesmo. Certo. Então, veja, Evaldo Cabral, ele é um historiador. E ele, por coincidência, não é coincidência, ele é o irmão mais novo de um grande poeta pernambucano chamado João Cabral de Melo Neto, que morreu há 20 anos atrás, em 1999. Né? O João Cabral de Melo Neto, ele tem um livro de poemas chamado Morte e Vida Severina. Vocês vão estudar lá no terceiro ano, ou comigo ou com Núbia, um dos dois professores. Né? O nome do livro é Morte e Vida Severina. Então, o Evaldo Cabral é irmão do poeta João Cabral de Melo Neto, que esse ano, 2020, está sendo comemorado o centenário. Ele nasceu em 1920 e vai falecer em 1999. Ele foi diplomata, né? Ele foi poeta. Era conhecido, o João Cabral de Melo Neto era conhecido como um poeta que não gostava de lirismo e tinha muita dor de cabeça, sofria de muitas dores de cabeça, a ponto de ele escrever um poema sobre a aspirina, que é aquele remédio que se toma para aliviar as dores de cabeça. E o João Cabral de Melo Neto era famosíssimo por suas dores de cabeça. Agora, ele era um poeta fabuloso. Pra vocês terem uma ideia, ele não gostava de música. Nenhum tipo de música agradava a João Cabral do Melo Neto. Era um poeta muito chato, mas genial. Para ele, a poesia tinha que ser como uma faca cortando um pedaço de madeira. Né? E ele tem vários livros, tem O Alto do Frade, O Cão Sem Plumas, né? Agora, eu não sabia, até uns 6 anos atrás, que o irmão mais novo do João Cabral ainda estava vivo e que era historiador. E que tem uma obra, o Evaldo Cabral, ele tem uma obra estudando a história de Pernambuco no período da ocupação holandesa. Ele é um dos principais estudiosos da cultura da cana-de-açúcar no Nordeste, eu não sabia disso. E diante disso, perdão, e diante disso, o Evaldo Cabral ele se torna notável, não é? Porque ele vai estudar com muita riqueza de detalhes e fatos esse período da conquista e ocupação holandesa em Pernambuco, que vamos chamar, no período da história do Brasil, de invasões holandesas, né? Recife vai ser fundada neste período, inclusive. O Evaldo Cabral vai trazer tudo isso à tona. Só que antes de Evaldo Cabral, existiu o Gilberto Freire, que também vai estudar sobre Pernambuco, vai estudar sobre o Brasil, mas vai centrar em Pernambuco. Vocês terem uma ideia, o Gilberto Freire tem um livro chamado Nordeste. Eu tenho até ele aqui na minha biblioteca. E esse livro é um livro riquíssimo sobre a região Nordeste. Gilberto Freire começa assim a dizer... Eu decorei a primeira página do Nordeste. Ele diz assim: vos apresento uma região que no Brasil é conhecida pela seca, pela aridez, pela falta de chuva. Ora, a terra em que os bois são retratados em ossadas. No entanto, eu vos apresento uma terra diferente dessa que está estampada no imaginário brasileiro. Apresento uma terra de rios caudalosos, terras verdes a perder da vista,
com canaviais altos que se dobram ao vento, com bois e carros de boi a soar as veredas do Nordeste, rios cheios de peixes da sua dos mais extensos sabores, com os mais deliciosos temperos, olhos, mulheres, pessoas, um céu vividamente azul e um sol sempre sorridente. Tempos de chuva rigorosa, de matas densas, a floresta atlântica, de tradição indígena, de tradição negra. Primeiro capítulo Nordeste, de Gilberto Freire. E o Gilberto Freire é um gênio. Isso aí, ele vai desmistificando muita coisa sobre o Nordeste. E é interessante demais você trabalhar nisso. Pois bem, eu vou ler uma parte aqui, eu quero que alguém comente para mim. A riqueza e a variedade da obra de Gilberto Freire ainda exigirão o empenho não de uns poucos especialistas, mas o trabalho atordoado de muitos. Seu núcleo é, evidentemente, a introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, formada por Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, aos quais deveria ter vindo juntar-se Jazigos e Covas Rasas, que ficou por escrever e que seria um estudo pioneiro do culto dos mortos. Gente, Gilberto Freire tem uma obra conhecidíssima Ele escreveu para mais de 50 livros, aproximadamente, eu conto para mais de 50 livros. Pode ser menos, pode ser mais. E ele tem obras em que ele vai tratar de muita coisa, certo? Gilberto Freire merecia só uma aula sobre ele. Só uma aula sobre ele merecia. Aliás, uma não, várias. Então, o texto aqui começa a apresentar as obras principais de Gilberto Freire, que são 3 livros. Alguém poderia me dizer quais são esses 3 livros? Pode falar. Sim. Vá falando. Mas você falou errado. São esses 3 livros, mas eu vou corrigir você. Isso não Casa não vai Grande influenciar, não. Senzala. Veja bem. Calma. Certo. Ok. Vamos lá. Hoje são 3 de julho. Lá, errei aqui. Não é aqui que eu vou escrever. Aqui, vamos lá. 3 de julho. Certo. Bom, a resposta da questão está certa. O que foi errado foi a pronúncia. Vamos lá. Casa Grande e Senzala é o primeiro livro. O segundo livro é Sobrados e Mucambos. E o terceiro livro é Ordem e Progresso. Nada. É nada. Gente, se você ler esse livro de Gilberto Freire, primeiro, Gilberto Freire, ele quando publicou esse livro em 1932, o Casa Grande Senzala, ficou conhecido esse livro como uma história do sexo no Brasil, porque ele fala tanto sobre sexo nesse livro, né, tanto sobre as relações sexuais entre brancos e mulheres negras, né? Aliás, o estupro, melhor dizendo. Que aí ele passou a ser considerado um livro imoral. Também falava das pandemias de sífilis, que vocês sabem é uma doença sexualmente transmissível, conhecida mundialmente como sífilis, mas é chamada também de cranco duro, certo? Que, na realidade, quem tem sífilis, geralmente, a pessoa que é contaminada, ela só vive 30 anos e, se não curar, ela morre ou fica cega. Professor, Diga. eu acho que Lana Fernanda quer falar alguma coisa, tipo que ela tá aí. É só falar aqui Onde? É só falar aqui no chat, certo? Eu não vou poder, assim, porque senão você me interrompe, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, a sífilis, como é uma doença sexualmente transmissível, ela é
ela é horrível, né? Só que tem cura, graças a Deus hoje ela tem cura. Você pegou, você toma uma injeção de penicilina e você se cura, né? Em quase um mês e pouco, inclusive a bactéria morre no seu sangue, mas ela é uma doença que ela causa ferimentos nas regiões genitais e dolorosos. E em casos mais graves, você fica como se fosse com uma catapora. Aí você pensa que não, é sífilis. E como é que a gente cura a sífilis? Com a injeção de penicilina, né? Então, o Gilberto Freire, ele vai dizer, inclusive, que essa disposição da sífilis, inclusive tem isso aqui até no texto, essa expressão, o Evaldo Cabral retoma esse raciocínio freiriano de que a sexualidade é uma característica muito, muito brasileira, né? Vai tornar isso. Casa Grande Senzala vai tratar de quê? Segundo o texto. Alguém poderia me dizer? Professor, eu não entendi muito bem que o fone está baixo. Estão ouvindo? Vocês Sim. estão ouvindo? Sim. Deixa eu perguntar de novo. Casa Grande Senzala, em linhas gerais, trata sobre o quê? A mestiçagem e como fosse a formação do povo brasileiro através da mestiçagem. Rafael de quê? Rafael Pereira da Silva. É de qual turma? Primeiro B. Redes. Certo. Mas também o texto deles, ele fala muito de coisas que não tão grandiosas, tipo como os escravos lavavam os pés dos senhores, como eles catavam piolho, tudo isso, a relação sexual entre os escravos e os brancos, como o senhor já falou. Entre Muito outras bem. coisas não tão grandiosas. A nossos olhos. A nossos olhos. Muito bem, você leu o texto, muito bem. Tem 3 pessoas aqui que já estão botando o nomezinho aqui. Aí veja. Muito bem, exatamente. Casa Grande Senzala trata disso. Exatamente. Né? Pode, fica à vontade. A miscigenação, não tem problema não, eu também tenho dificuldade com a pronúncia de algumas palavras, eu tenho dislalia, reconheço isso. A dislalia é o problema do Cebolinha, todo mundo aqui sabe, Cebolinha da Turma da Mônica, trocar L por R, isso se chama dislalia. Tem a dislexia, que é genética, e tem a dislalia, que é fonodióloga, certo? E eu tenho dislalia. E, assim, algumas palavras eu tenho dificuldade de pronunciar, não nexa a ninguém, é uma deficiência que eu tenho, não é uma coisa grave, mas que eu posso fazer umas sessões, daqui a algum tempo, fazer umas sessões de fonoaudiologia com fonoaudiólogo e talvez superar isso. Mas, assim, a miscigenação, o que é isso? É a mistura de raças, de etnias. Tem grande diferença, etnia e raça. A partir de agora, vocês sabem. Etnia é um povo com uma mesma cor de pele, talvez, em grande parte, mas que tenham os mesmos costumes, obrigatoriamente. Um exemplo são os ciganos. Os ciganos têm pessoas de cor negra, indígena, né? Pessoas brancas, mas qual é a coisa comum entre os ciganos? Todos eles são povos. Todas as tribos ciganas não têm lugar fixo. E são povos que, na realidade, tratam de explorar o local e depois sair para outro. Eles praticam o chamado nomandismo. Eles são povos nômades, certo? Às vezes, ficam numa mesma região ou podem ir para regiões diferentes, certo? Isso aí é uma etnia. O povo cigano é uma etnia cigana. Etnia judaica. O que são os judeus? São povos originários da Ásia Menor, né? São aqueles que são referenciados na Bíblia, são, na maioria, de pele branca, embora existam os chamados judeus etíopes, que são negros, né? Que é
é uma subligação entre os judeus da Ásia com os judeus africanos, certo? Mas eles possuem um costume único. Não importa se o judeu está na Rússia, ou na África, ou no Brasil. Eles vão ter o mesmo costume, então isso é uma etnia. Agora, professor, o que é raça? Raça já tem algo mais voltado à biologia. É um povo que nasce numa região geográfica específica, que está vinculado a um meio ambiente específico e que possui características corporais ou fisiológicas específicas. É o caso. O povo da Namíbia, que é uma região africana, da Mesoáfrica, do meio da África. São povos que, inclusive, têm cabelos lisos. Não cabelos encaracolados ou ondulados como os meus, mas são povos negros que possuem uma pele densamente negra, certo? E cabelos escorridos. Existem etnias de povos africanos de cabelos lisos. Para quem não sabe. Então, isso é importante que a gente entenda. Isso é importante que a gente entenda. E a miscigenação, ela sempre foi muito mal vista. Diga. Raças de pessoas diferentes, tipo negros, brancos, né? São diferentes entre... Agora, isso é o fator biológico, fisiológico. Fisiológico é corpo. A cor da pele, o cabelo, os olhos, a anatomia da face, certo? Sim. Até certo. alguns povos são classificados até pelos odores corporais, certo? Muita gente coloca os negros... Diga. Professor, então, acho que porque o senhor falou que a mestiçagem era muito mal vista, então foi esse livro que ele foi considerado corajoso nos tempos de hoje, porque ele foi lá, ele falou que defendeu que mestiça é que é bom. Foi esse livro? Na realidade, isso aí é uma polêmica. O Gilberto Freire deu uma entrevista nos anos 80, e nessa entrevista perguntaram a ele sobre a mestiçagem, só que o Gilberto Freire, ele sempre achou que, de fato, eu não vou chamar nem mestiçagem, que a palavra mestiça é pejorativa, certo? Eu vou falar miscigenação. A miscigenação, que é a mistura biológica de povos, de raças diferentes, para Gilberto Freire, é tida como benéfica. O que antes dele era tido como uma coisa que deveria ser apagada da história, certo? Que deveria ser excluída. Inclusive, Gilberto estava vivendo num período da eugenia. O que é eugenia? É simplesmente o embranquecimento das raças negras brasileiras, dos povos, dos remanescentes de povos africanos que viveram quase 300 e poucos anos da escravidão no Brasil, ergueram esse país e que no final do século XIX, quando foram libertados com o abolicionismo forçado da coroa brasileira, viam-se forçados a estarem na margem da sociedade e ainda tinham que ser apagados da sociedade brasileira. É o maior crime, foi o maior crime de racismo nas Américas, é a eugenia do Brasil. Diga. Então, no caso, ele era a favor desse negócio aí da mestiçagem, porque ia tornar os negros brancos, tipo, como fosse uma sociedade só? Não, ele era a favor. Não, ele era a favor, ele não era nem a favor, ele não era a favor, só um momento. Ele não era a favor de acabar com o elemento negro, pelo contrário. Ele estava defendendo para eles não eu estou dizendo que ele via como uma evolução, né? Na realidade, ele não via como uma evolução. Ele via como um fator positivo de uma sociedade. Porque nos estudos de Gilberto Freire, quanto mais o povo é misturado, mais resistente a doenças, mais resistente às adversidades da natureza, mais resistente no que diz respeito ao trato da terra. É isso que ele quer dizer. Porque ele vai analisar a história do Brasil... No caso, ele só via benéfico para, tipo, fisiologicamente, não ele um negócio de sociedade. Ele via coisa benéfica, um aspecto benéfico para a ascensão da sociedade brasileira.
que Ele também defendia contra a supremacia racial. Ele acreditava que não existia uma raça superior à outra. Por isso que ele ia contra tantos outros sociólogos, antropólogos, alguma coisa assim. Não sei falar essa palavra. sim, a gente tem que lembrar que na época em que ele estava vivo, e ele publicou o livro que publicou, Carregando Senzala, coincidentemente, em 1933, o mesmo ano, Hitler tomou o poder na Alemanha. No mesmo ano, coincidentemente. Professor, esse livro foi escrito fora do Brasil? Não, Foi não. não. Foi escrito aqui no Brasil. Escrito aqui no Brasil. O Carregando Professor. Senzala, eu tenho ele até aqui na minha biblioteca, diga. Esse livro foi escrito em que ano? Ele foi escrito durante a década de 20, do século 20. Ele não foi escrito à toa, ele foi escrito porque o Gilberto Freire já tinha estudado. Agora, Gilberto Freire fez um mestrado em antropologia social, em sociologia, nos Estados Unidos, certo? E ele foi aluno de um antropólogo visionário chamado Franz Boas. Então, como ele foi muito próximo a Franz Boas, que é um dos maiores gênios do culturalismo, né? Então, Gilberto Freire começou. E outra, sabe o que Gilberto Freire... Não foi nem Franz Boas que fez Gilberto Freire mudar as concepções, que ele vem de uma sociedade racista, ele vem de uma família patriarcal. Sabe o que fez Gilberto Freire mudar de opinião com relação à negritude, aos negros? Eu vou dizer o que foi. Ele passou uma temporada na Bahia, em Salvador, e ficou fascinado com as tradições afro-brasileiras de Salvador. Ele ficou tão encantado, que ele queria até morar na Bahia. Ele teve um tempo que ele queria morar na Bahia, ele colecionava coisas da Bahia, na casa dele, que existe lá no Recife, que eu já fui uma vez, né? Eu estava tentando a gente, se não tivesse essa pandemia, a gente fazer uma aula a campo lá, que a casa dele é mal assombrada, para quem não sabe, né? A casa de Gilberto Freire. Você vai encontrar na casa de Gilberto Freire estatuetas de Exu, de orixás africanos, iriquis, oriquis, né? Que são elementos da cultura negra. Então, como é que um homem desse pode ser considerado racista? Pelo contrário. Então, só por causa disso, só por causa dos orixás, dos negócios assim, as pessoas dizem que a casa dele é mal assombrada, só por causa disso. Não, é porque de fato morreu gente na casa dele. A filha dele, eu conheci a filha dele, tá viva, Sônia Freire, tá vivíssima. Tem uma foto com ela, vai procurando no meu Instagram, tem uma foto com ela. E ela falava do pai, eu fiquei fascinado com a história dela com o pai, ela dizendo que o pai adorava escrever, de lápis comum, deitado na sala de todo jeito, na biblioteca, que ninguém mexia com ele. Tem até um documentário sobre ele, sobre o Mestre de Apipucos. Depois eu mando um link para vocês, 2 minutinhos para vocês assistirem. Vocês vão ver quem é Gilberto Freire. Era um homem altamente alegre. Tomava uma cachaça, né? Assim, era um grande antropólogo, era uma pessoa que realmente fazia isso. E o texto, voltando ao texto, muito bem, né? O pessoal está lendo o texto, isso é bom. Toda hora fosse assim, era todo mundo com 10. Precisava nem fazer prova. Infelizmente vai ter que fazer, mas todo mundo tira nota boa. Vamos lá. Nos anos de 1920, estudante de ciências sociais nos Estados Unidos, Gilberto Freire concebeu o projeto que comunicou em carta a seu amigo Oliveira Lima, de escrever uma história social da família brasileira, no século XIX, a qual deveria intitular-se O Brasil dos Nossos Avós. Tratar-se-ia, evidentemente, do desdobramento da sua tese de mestrado sobre a vida social no Brasil em meados do século XIX. A cultura anglo-norte-americana havia sido sempre mais sensível do que a francesa ao interesse da história social em ambas as vertentes. A da história econômica e social e da história da vida privada no Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta bem michuruca. Quem entendeu alguma coisa? Ai, professor, não entendi nada, professor, não entendi nada. Vou explicar. O Evaldo Cabral, nessa parte aqui que eu li do texto, ele vai mostrar um pouco da vida de Gilberto Freire, mas não é qualquer parte da vida dele, não. É uma parte do estudo em que Gilberto Freire esteve nos Estados Unidos e onde ele foi, digamos assim, influenciado pelos estudos antropológicos
certo? De vertente culturalista, porque na época de Freire se estudava muita economia, muitas ciências agrárias dentro da antropologia, e ele não queria saber disso. Como também ele queria, se estudava muito a biologia aplicada à antropologia, ele também não se interessava por isso. Ele passou a se interessar pela história das culturas. Por que tal escultor lá do Vale do São Francisco esculpe aquelas carrancas? Qual o motivo daquilo? Porque os indígenas furam seus narizes e ouvidos para colocar pedaços de ossos de animais e pedaços de madeira de árvores, de determinadas árvores, nos seus corpos. Por que os europeus, em determinada parte do ano, não é verdade, tomam bebidas quentes? Por quê? Então, isso é o que intrigava a mente de Gilberto Freire. E ele foi se preocupar nisso, porque já existiam os estudiosos nos Estados Unidos, na França, mas ele queria aplicar isso no Brasil, que não existia ninguém. Né? Quem mais pode falar a respeito do texto? Pode falar qualquer coisa. Até pergunta eu aceito. Diga. Na época que teve o regime militar, aí a Gilberto Freire teve uma ideologia que por causa do regime militar não podia entrar tipo, os livros dele nas universidades, mas porque ele era ao contrário do regime, certo? Rapaz, é muito controverso isso, porque Gilberto Freire não gostava do regime militar daqui, mas quando João Goulart tomou posse depois da renúncia de Jânio Quadros, ele pediu a cassação de João Goulart. Né? E ele venerava a ditadura de Salazar em Portugal. Ele só foi realmente contra a ditadura aqui por causa disso que você falou. Essa questão da censura dos livros. Certo? Gente, quem não quiser participar com uma resposta, qualquer um que não falou, faça uma pergunta para eu responder, que é participação do mesmo jeito. O professor. Professor. Mas por que Diga. aconteceu essa... Como é? Essa ocupação... Eu não sei dizer não, mas por que eles não deixaram publicar mais os livros ou alguma coisa assim? Porque o governo militar é um governo autoritário. E todo governo autoritário só quer uma visão sobre os fatos, e tem que ser a visão deles. É isso. Não tem mais nem o que se discutir. O professor, então, no caso... O professor Gilberto Freire, então, no caso, ele queria uma ditadura, mas não queria que censurasse os livros? Não. Que coisa? Não é isso, não. Ele queria... Pelo que eu entendi, ele apoiava, só que na ditadura, como afetou ele, uma coisa desse tipo assim, ele apoiava algumas ditaduras, algumas de suas ideologias, mas ele não apoiava os métodos, né, professor? Isso, é exatamente isso. Ele apoiava algumas atitudes, mas quando ele foi alvo disso, aí ele, né? Isso é uma contradição. Quando ele sentiu na pele, né? Ele mudou de ideia. Sim, quando ele sentiu na pele, ele mudou de ideia. Fazer o quê, né? Certo. Exatamente, muito bem. Vamos lá, diga. Ô, professor. Que a Alemanha e a França tinham um regime muito forte. Só que eu não entendi direito no texto como é que se eu não me engano, como é que esses países reagiram a esse texto de Freire, do Gilberto. Eu não entendi. Olha, para começo de história, a França era governada por pós-Segunda Guerra, a França começou a ser governada por um governo fascista, o governo do general de Gaulle, né, Charles de Gaulle. Famosíssimo quando veio aqui no Brasil nos anos 50 e viu a sociedade brasileira, ele falou nesse país, não sei qual seria o francês para o português, esse país não é sério. A crítica do general de Gaulle em relação ao Brasil. E assim, o texto de Freire, ele na realidade não circulou muito no Brasil, mas circulou fora, na América Latina, na Europa. Alguns intelectuais reagiram de uma maneira muito positiva, né? Outros não.
Mas para vocês terem uma ideia, Gilberto Freire era muito amigo do escritor paraibano aqui, o José Lins do Rego, e ambos trabalhavam, trocavam cartas, e Gilberto Freire trocava carta com todo mundo. Era um intelectual militante, político, muito político. Para vocês terem uma ideia, Gilberto Freire, até candidato a deputado federal, foi. Teve uma exposição lá no Recife, que eu fui em 2017, eu vi a foto dele, tem até no meu Instagram, certo? Então, assim, a obra dele teve uma repercussão fora do Brasil, foi muito bem aceita. Em outras academias não, que isso é natural, certo? Na universidade nem todo mundo aceita todo mundo, mas se reconhece como unanimidade que ele é um grande antropólogo, com uma grande metodologia. É isso que vocês têm que Professor, saber. por isso a gente chega naquele ponto em que na revista fala sobre redescobrir Gilberto Freire, né? Que acho que, assim, muitos pensamentos naquela época era visto como uma coisa de outro mundo, até porque era uma ideia nova, né? Ideias novas são sempre assim. E a gente, quando vai estudar ele agora, a gente vê que ele é um homem que está acima do seu tempo naquela época. Qual é o teu nome? É Tainá? É Tainá, porque tá Taísla. Taísla, né? Tu falou comigo hoje de manhã, foi? Falei. Pronto, já coloquei aqui. Quem mais quer falar? Vamos falar que eu quero ouvir vocês. Pode fazer pergunta. Ô, professor. Diga. Professor. Diga. Sobre o livro o livro Ordem e Progresso, ele tem alguma ligação com a ideia positivista de Comte? Rapaz, Ordem e Progresso, ele é um livro que vai tratar do período republicano. Gilberto Freire não é historiador. Agora, assim, às vezes a gente se confunde nisso. Tanto é que eu estou propondo uma live com um historiador para ele me dizer, eu sou da universidade, viu? Para ele me dizer qual é o limite entre a história, sociologia e antropologia, que até eu me confundo. Mas o Ordem e Progresso, que eu não li, eu nem tenho ele aqui, eu tenho só esses dois, Casagrande Senzala, e tá até aqui, porque tá tão cheio de livros aqui, a bagunça tá tão grande que eu mexo aqui e acolá para dar aula e faço isso, faço apontamento disso, faço relatório disso, né? Que eles estão até aqui na minha frente, mas eles estão cheios de livros, eu não posso tirar, porque senão os livros caem em cima de mim. Mas eu só tenho esses dois, o Sobrados e Mucamos e o Casagrande Senzala. O que eu sei... Diga. Eu queria que o senhor me explicasse sobre o movimento Virada Cultural, que foi uma parte que eu não entendi muito bem. Eu vou chegar aí. Mas veja, o Ordem e Progresso vai tratar da República. O Casagrande Senzala vai tratar da era colonial. O Sobrados e Mucamos vai tratar da época do Império. E Ordem e Progresso vai tratar da República. Até, se eu não me engano, a década de 50, por aí. Agora, vindo a menina Lana, que ela estava falando da virada cultural, né? Professor. Oi, diga, meu anjo. Gilberto Freire só escreveu esses 3 livros, foi? Não, minha filha, ele escreveu vários. Minha filha, tem um livro dele chamado Açúcar, que é só sobre receitas de bolo e doce à base de açúcar. Tá, esse livro está falando dele sobre aquilo, coisa. Então quer dizer que ele escreveu muitos e muitos livros. Sim. Sim, qual é o próximo a falar, por favor? Porque... E onde veio esse nome, o Ovo de Colombo? Tem uma linguagem muito... Né? Isso é uma metáfora. Isso aqui foi o próprio... Gostei da pergunta. Essa foi boa. Olha, o Ovo de Colombo gilbertiano, né? Isso aqui, na realidade, é um título do ensaio escrito por Evaldo Cabral. O ovo é o quê? O que é um ovo? Vocês sabem que é um gameta das aves, né? Um tipo de gameta das aves. Mas qual é a forma do ovo? Ele é um círculo imperfeito. Então, assim, tem lados que, se você for percorrer, é muito curto. E tem outro que é muito longo. Então, ele compara a obra de Freire como um ovo de Colombo, porque Colombo é um navegador. Se você fosse um navegador num eixo de navegação, teria parte das obras de Freire que você entenderia muito rápido, a parte curva do ovo. E outras obras que você entenderia de maneira muito devagar, ou que exigiriam uma outra leitura ou releitura.
que seria a parte mais longa do ovo, certo? Então, é uma metáfora de um típico... Aliás, isso aqui é um texto tipicamente armadilha de historiador. Não é qualquer historiador que escreve tipo de Professor, texto, não. licença, Diga. o senhor poderia ler rapidinho os comentários? Vou ler agora. Tem um aqui. Professor, sobre o que o senhor falou sobre o limite. Eu acho que o limite é o próprio homem, porque não dá para estudar o homem sem conhecer o seu contexto histórico para desenvolver sua sociedade, o seu centrismo para as evoluções. A minha internet está ruim, Por causa disso, alguns livros de Gilberto Freire conseguirão entrar em algumas universidades, conseguiram e até hoje. Agora, aqui no Brasil, Gilberto Freire é tido como um intelectual ultrapassado. Agora, eu tenho um amigo meu da antropologia, que ele é doutor em antropologia, e ele é a pessoa mais indicada a falar de Gilberto Freire. Ele estuda Gilberto Freire, né? E uma aula com Fabiana, você ficar assim, ó. É ele, inclusive, que me guiou para o Recife. Mas isso é outra história. Ô, professor. Eu acho que o Williams quer falar e ninguém deixou. O William do primeiro B, né? Tem uma parte no texto que fala sobre antropologia clássica. Eu já falei já, professor. Fui eu que fiz a pergunta do... Sei. Sociologia... Olha, a Lana perguntou sobre... A Lana, né? A Lana perguntou sobre a virada cultural. A virada cultural é o seguinte, é quando as ciências sociais vão deixar de estudar só o fato pelo fato e vão começar a entender também a cultura, porque a cultura também tem uma identidade histórica. Hoje em dia, nas universidades, nas ciências humanas, o peso cultural é um objeto de estudo tão sério quanto o fato social, certo? E quem é que falou sobre a antropologia clássica? Como é a pergunta? Por favor, alguém fale. Foi Caio, professor. Diga, qual é a pergunta? Tem uma parte no texto que fala sobre a antropologia clássica, como também sua contemporânea. Sociologia oitocentista tiveram por seu objetivo a explicação dos grandes esquemas evolutivos. Quais são esses esquemas? Preste atenção. Aí, nesse texto, nessa parte do texto, o Evaldo Cabral está nos fazendo revisitar o que eu já trabalhei com vocês, que é a questão do positivismo. Quando ele fala que a antropologia, a sociologia, que ele fala desse texto aí, do século XIX, oitocentista, século XIX, elas têm ainda uma influência científica e estão vinculadas a justificar as teorias da evolução de Lamarck e Darwin. Simples assim. E a partir do século XX, essa antropologia clássica de matriz biológica, de tentativa de justificar as leis da evolução dentro do eixo cultural, dentro da sociedade humana, dentro da ótica fisiológica do homem, certo? Ela vai ser, digamos assim, superada e a partir do século XX, prestem atenção, e a partir do século XX, a antropologia e a sociologia vão começar a tratar de assuntos mais voltados à identidade cultural dos povos e das etnias. É essa a diferença. Deixa eu ver aqui o chat. Professor, esse livro, em seus poucos anos depois de publicação, atingiu, sim, a gente vê, não só esse livro, viu, mas vemos vários livros de Gilberto Freire em outras línguas, né? Minha internet caiu de novo, bichinho, dá uma pena. Oi. Demais até. Muito. Vocês têm uma ideia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, né? Ele faz os prefácios dos livros de Gilberto Freire hoje.
Você vê o impacto que é. E ambos se conheceram, inclusive. Ambos se conheceram. Eu acho tão engraçado quando o Fernando Henrique Cardoso vai tratar do Gilberto Freire, ele diz assim, Gilberto Freire, com aquele seu olhar, com aquele seu jeito, bonachão, toda à vontade, que gosta de rede. Ô, professor. De fato, Gilberto Freire adorava uma rede. Diga. Gilberto Freire ele era conhecido como o imperador das ideias, né? Sim, ele tinha esse codinome, porque, para vocês terem uma ideia, ele era muito chato na hora de trabalhar, como todo intelectual é, passava horas lendo e escrevendo, horas mesmo, e interessante é o depoimento da filha dele, está na internet. A filha dele diz que quando ele se trancava para escrever um livro, ninguém poderia atrapalhá-lo, porque ele estava pensando, produzindo ideias, né? Lia muito. Ele lia tanto para trabalhar como para se divertir. O cara leu toda a obra da poesia brasileira do século XX, de Carlos Drummond de Andrade a Manuel Bandeira. Fique só por aí. Ô, professor. Ele é considerado um dos maiores sociólogos do século XIX. Na realidade, século XX, que estuda o século XIX. Ele vai estudar o século anterior a ele. Que mais? Posso falar, professor? Pode. Eu queria saber qual é a ligação entre esses livros que Freire citou e qual era a intenção dele a publicá-los, já que esses livros que ele citou no artigo foram um dos mais falados aí que ele colocou. Olha, a ligação desses 3 livros é sobre a história do Brasil e a história da sociedade brasileira. Gilberto Freire, ele vai tentar responder uma pergunta da sua época, que já era do século XIX, já com Van Hagen, né? com Capistrano de Abreu, que são 2 historiadores importantíssimos lá do século XIX, que é o que é o povo brasileiro. Ele vai tentar responder essa pergunta, certo? Em Casagrande e Senzala, em Sobrados e Mucambos, em Ordem e Progresso. Só que ele vai fazer a partir da ótica dele, da ótica do engenho, da ocupação dos engenhos, do trabalho, da era colonial, certo? Enfim, para vocês terem uma ideia, e claro, sempre com eixo cultural. Há um capítulo em Casagrande e Senzala, o capítulo 2, que vai tratar, inclusive, das comidas e da alimentação. Já no capítulo 1 começa, mas no capítulo 2, vocês vão encontrar um avatar sobre culinária e nutrição na era colonial aqui no Brasil. Você tira por aí a importância de Gilberto Freire. Vamos lá, quem mais? A resposta, certo. Há uma resistência maior em relação às doenças hoje. Aí é uma coisa que quem responde é a ciência, né? Essa situação de que as pessoas... a gente está vendo agora, o coronavírus está matando muita gente, então a gente pode dizer que o Gilberto Freire estava um pouquinho iludido, por assim dizer, né? Mas também a ciência confirma, na parte de genética, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí vocês podem pesquisar, que quanto mais os povos humanos se interrelacionam, fisiologicamente falando, mais resistentes eles estão a certas enfermidades, não a todas, até porque a natureza é o que nos rege. Diga. Sou. Uhum. Essa cultura existe. Essa cultura existe, agora isso aí é uma falácia, certo? Quem vai testar isso é a natureza. A imunidade de todo mundo é uma coisa muito subjetiva. Eu mesmo estou tendo uma doença, certo? Que está me dando uma dorzinha de cabeça de curar, espero me curar.
Mas eu estava ontem no médico, me desiludi com muitas, fiz um tratamento à base de antibióticos pesados, mas a doença resiste aí. Eu posso dizer, eu sou a prova viva de que a imunidade e a fisiologia são são coisas intrínsecas, individuais do ser. O professor, ele Peraí, fala... guarda só um momentinho, só ver um negócio aqui. Professor, isso é André Luiz que perguntou. Por que a primeira geração dos análises procurava impor a história econômica e social e uma recalcitrante universidade? Bom, eu não entendi bem, mas falou dos análises, é para quebrar, os análises são para quebrar. Pode falar, Romildo. Romildo, pode falar. Professor, que a mistificação desse assim, você estava falando. É que lá você estava dizendo que a primeira geração dos análises estava tentando impor essa sociedade econômica e social a uma recalcitrante universidade. E quem só conseguiram na segunda geração, que foi um tal de Fernando, que conseguiu. Aí eu queria entender por que a primeira geração não conseguiu. Bem, aí o texto entrou numa coisa que vai além da minha formação. Eu sou formado em letras, eu sou formado em história. Mas como a live vai ficar gravada, eu vou mandar para o YouTube. Logo, um amigo meu, vários amigos meus historiadores vão descer além em mim. É comum isso. Como também vão até me ajudar a explicar essa questão. Pois bem, os análises são um grupo de historiadores, eu vou responder isso para depois chegar à pergunta do Romildo, são um grupo de historiadores que vão fazer uma revisão de tudo que foi estudado sobre as ciências humanas anterior a eles. E aí eles vão começar a propor quadros metodológicos e objetos para, né, os historiadores a partir deles e posterior a eles. Então, a primeira geração dos análises, ela vai começar, inclusive, a ter uma influência marxista. Assim, não é totalmente marxista, certo? Quando você fala em economia, nas ciências humanas, querendo ou não, a maior referência é Karl Marx. Quando você vai falar de cultura, querendo ou não, a maior influência é Weber. Certo? Estão entendendo isso aí, né? Eu não estou sendo aqui tendencioso nem nada, não. Eu estou dizendo a vocês que isso é comum. E assim, do mesmo jeito que os professores... Gente, se vocês entrarem na universidade e ver os professores da universidade debatendo, vocês ficam impressionados com o quantitativo de referências que um traz a partir da fala do outro. Quase como isso aqui. Estou logo colocando isso. Certo? E a corrente dos análises foi importantíssima para uma reinterpretação do pensamento social e do pensamento histórico no mundo, certo? E assim, houve essa situação, na verdade, isso foi uma contenda, uma briga, um desentendimento entre esses intelectuais. E depois houve uma revisão dessas opiniões, a ponto de que o que a primeira geração defendia, no segundo momento, foi acatado. Simples assim. O que mais, Romildo? É Romildo agora que fala. O professor, eu queria saber o que Gilberto passa para a gente nessa frase. Muito do saber humano está naquilo que você come. Ah, meu filho, isso aí é a questão, porque o Gilberto Freire, ele vai estudar muito uma coisa que é a culinária, a dieta e a nutrição. Ele é o primeiro, e até hoje não tem estudioso que se debruce como o Gilberto Freire se debruçou sobre a culinária, a alimentação e a nutrição do povo brasileiro. Simplesmente isso. Então, ele vai dizer isso. Nós somos um resultado da nossa nutrição. Olha, eu sou muito gordo, então eu estou comendo muito açúcar. Certo? Entendi. Fulano é muito magro. Ele come... Quem é muito magro não é porque não come muito pouco, não. É porque come alimentos bastante ricos em fibra. Ou então tem um condicionamento genético para ser magro. Então, ele vai dizer isso, basicamente. Tá certo. Pronto, o que mais aí? Romildo, pode falar, querido. Pode falar. Virgem Maria, o povo está em silêncio.
Quem mais? Não tem ninguém que queira falar nada. Tanta gente aqui. Beatriz, Alice, Professor. Érica. Eu tinha uma pergunta, mas o povo fica atrapalhando que eu esqueci. É só escrever no chat. Escreva no chat. Ô, professor, já que Já vi. Gilberto Freire tinha tanto interesse pelo povo de Salvador, que é negro, no caso, ele, tipo, tinha ideias para incluir os negros na sociedade que era, na época, racista? Ele foi um dos principais expoentes de combate ao racismo, viu? Apesar de não parecer em algum... Assim, eu aqui acabei de falar que o movimento negro, se vê civil, vai me matar. Não é que ele seja racista, ele não era racista. Mas também ele era o branco, porque assim, hoje a gente fala muito da questão identitária, mas Freire, já naquela época, ele já combatia assim o racismo, as opressões contra os povos negros. Ele defendeu a cultura afro-brasileira em muitas conferências, inclusive ele criou um museu, o Museu do Homem do Nordeste no Recife, onde você vai encontrar muitos aspectos de estudos sobre a cultura africana e afro-brasileira. Então, ele foi um dos expoentes, sim, do combate ao racismo, no modelo dele, não identitário. Mas hoje, quem toma mais essa luta, com toda a legitimidade, são as pessoas negras. E nós temos intelectuais negros. Um dos principais no Brasil deu entrevista na semana passada no Roda Viva, certo? Um grande historiador negro, mas a maior referência no mundo é o pensador africano Achille Mbembe, ou Achille Mbembe. É um dos maiores pensadores do pós-colonialismo. Ele colocou aqui o teatro que foi no museu. Vê no chat, estou vendo, Vitor. De que forma o pensamento de Freire dominaram a sociedade? Seus pensamentos mudaram a sociedade a partir de carreira. Olha, deixa eu até anotar aqui. Victor Emanuel. Gente, vão participando, vão colocando as perguntas aqui. Fernando. Ô, professor, quem tá participando, o senhor tá pontuando, né? Tô pontuando, tô colocando aqui. Aqui. E a aula logo acaba. A aula já tá para acabar, inclusive. A minha pergunta valeu. Gente, antes de eu responder, deixa eu fazer, pagou um top, vamos aqui. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a aula. Tá sendo bastante legal. Eu achei bem interessante. Eu achei interessante. Eu gostei. Interessante, professor. Eu gostei. Eu achei ela bem interativa, porque estava contando a história sobre um homem que estudava os povos africanos, defendia eles e tal. Porque eu estou pensando em mudar o formato de aula a partir disso aí. A próxima aula, a gente vai falar do filme que vocês assistiram essa semana, mais um pequeno texto que eu vou botar no grupo do Zap para vocês escreverem. Não é nada longo, é quase como um fichamento que eu fiz, que eu quero que vocês coloquem no caderno, e vou mandar uma pequena atividade a respeito, mas uma coisa bem pequena. Para a gente na próxima semana. Eu tenho uma dúvida. Na introdução do livro, Gilberto Freire fala sobre... como é o nome? Peraí, que eu tô aqui lembrando. É porque eu não sei pronunciar, mas é Franz Boas, alguma coisa assim. É o professor... Franz, eu falei no começo da aula, mas vou retomar. Franz Boas foi o primeiro professor, foi o grande mestre de formação de Freire. Foi ele que botou na cabeça de Freire certas concepções intelectuais que formaram o Gilberto Freire até hoje. Deixa eu ver aqui. Entendi. O Fernando e Vitor Emanuel. De que forma o pensamento de Gilberto Freire dominou a sociedade? Seus pensamentos mudaram a consciência de várias pessoas? Olha, assim, não foi algo imediato, não. Até hoje o pensamento de Freire é estudado, ou tem um certo preconceito contra ele, certo? Mas hoje a gente pode dizer que muito do que ele colocou está sendo quase que assimilado, mas, acima de tudo, revisado. Tudo que ele estudou hoje está sendo revisado e revisitado.
Fernando disse, provavelmente já deve ter sido respondido, mas eu queria entender o que Fèvre, eu acho que ela é Freve, né? Ela é Freve. E outros dois que não lembro o nome fizeram para a França ter descoberto. É um historiador chamado Marc Lefebvre. Ele é um dos principais estudiosos de ciências sociais na França, e ele era quem, digamos assim, via alguma coisa fora da França, que achava interessante, traduzia para o francês, trazia para a Academia Francesa para ser debatida lá. Um dos quais, desses autores, essas descobertas intelectuais que Lefebvre fazia, foi Gilberto Freire. Diga. Sim, sim. Aí Luca Pedro coloca, qual foi a inspiração para Gilberto Freire começar a escrever? O próprio povo brasileiro, o povo de Pernambuco, a tradição canavial de quem ele é filho, né? Professor, Ele queria mudar a visão das pessoas sobre o que tinha no Pernambuco, que era uma terra seca, só que ele queria mostrar as riquezas e as qualidades daqui, certo? Sim, sim, exatamente. professor, Exatamente. porque o título, isso me deixou meio intrigada. Porque o título é O Ovo de Colombo Gilbertiano. Eu respondi, mas vou retomar. Isso aí é uma armadilha metafórica ou um recurso de estilo do Evaldo Cabral. Ele compara a obra de Freire como um ovo e coloca Colombo, que uma coisa realmente não tem nada a ver um ovo com Cristóvão Colombo. Mas como Cristóvão Colombo é um navegador e navegou, e a navegação ela geralmente é colocada em círculo, então você vê que o ovo tem um extremo bem longo, né, que demora você contornar, e um extremo mais rápido. Então, a obra de Freire seria, em alguns aspectos, ou algumas obras, ou alguns livros, mais fácil de entender e de se ler, e outras não, seriam mais longas de estudar e de compreender. Simples assim. Então, ele também coloca vocês, leitores, como um Cristóvão Colombo. E o mar seria a obra de Gilberto Freire, ou de qualquer outro autor que vocês gostariam ou seriam influenciados a ler. Kennedy coloca aqui, professor, existe a divisão racial específica? Não existe isso. Isso caiu por terra. A única tentativa que se tem de criar uma raça ou classificação de raça são as experiências do nazismo e do fascismo no começo do século XX, que foram desastrosas. Né? Classificar raça inferior e raça superior. Inclusive, isso não é aceito em nenhuma situação. Só é aceito aqueles que têm uma tendência de supremacia racial, como é o caso do Ku Klux Klan, como é o caso do neonazismo, o fascismo, enfim. Até porque, se a gente leva para a biologia, a gente vê que só os seres que mais se adaptam sobrevivem. Se a gente não se misturasse, talvez a gente tivesse alguns problemas para se adaptar. Cuidado com o discurso da biologia, né, das ciências humanas. Eu vou aceitar o que você falou, não está errado, mas eu vou dar um alerta. Cuidado com a biologia dentro das ciências humanas, vocês não imaginam o problema que é. A gente pode ter um momento só sobre isso. Como a aula vai ficar gravada e eu vou mandar Pedro botar no YouTube, né? Eu vou até rever isso aí. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tomem cuidado mesmo. Tomem cuidado mesmo. Porque as ciências biológicas e as ciências humanas, às vezes, não têm boas relações. Isso é questão de metodologia. Isso é nas universidades. Certo? Aqui no ensino médio, a gente só vai dizer, olha, tá, tudo bem, você está certa. Mas eu vou dizer a você que, com o tempo, talvez eu não seja esse professor, mas com o tempo, isso vai ser necessário uma revisão. Certo? Ok? Vamos lá. Marcos, professor. Professor, um momento, deixa eu ler com calma, por favor. Professor, o texto fala que nós estamos redescobrindo as obras gilbertianas por tabela, meio que no modo europeu. Esse menino tirou essa pergunta da onde, hein? Essa pergunta está bem feita. Eu até fiquei doido agora. Caí agora. Bem elaborada a pergunta. Problemas ortográficos, mas olha só. Redescobrir a obra gilbertiana por tabela.
meio que no modo europeu. Ou seja, essa versão pode ser meio distorcida? Sim. Sim. Sua pergunta tem um grande fundamento. Um grande fundamento. Amei essa pergunta. Podia ser até colocada numa prova. Uma grande pergunta essa. De fato, porque quando eu vou ler uma obra de um autor, às vezes eu vou incumbido, eu vou influenciado por ideias que não vão necessariamente convergir com o objetivo da obra do autor. E isso, minha gente, é um problema muito sério nas ciências humanas, certo? Que as pessoas, por exemplo, vão querer encontrar uma coisa, mas quando não encontram, elas se digamos assim, deixam para lá, desprezam e podem causar más interpretações, certo? Isso acontece também com a obra de Gilberto Freire. E é sobre um assunto que a gente pode pesquisar mais profundamente. Sim, e a pesquisa tem que ser nos olhos, tem que ser de acordo com a leitura de Freire, se você quiser estudar um ponto específico da obra de Freire. Professor, fala mais sobre as duas grandes ideias citadas no texto, por favor. Eu vou deixar para o final. Eu tenho que... Aqui, vamos lá. O desejo de Gilberto Freire era que os negros chegassem ao nível dos brancos. Ele queria, assim, um fim da segregação racial, muito bem. Se Gilberto Freire fosse dessa geração, qual seria o principal assunto que ele iria abordar? Aí eu vou ficar sem responder, não tenho como, porque eu não posso entrar na cabeça de Gilberto Freire. Eu não posso. Então, eu não sei qual seria. Claro que não seria uma posição racista. Eu acho que ele continuaria com seu trabalho, isso é uma suposição, e talvez ele redescobriria e redefiniria algumas coisas que ele já acreditou ou que ele já escreveu. Professor, por que a Rive Gauche domina a historiografia política, jurídica e institucional? A Rive Gauche dominava. Isso é a influência francesa. É porque os franceses e os intelectuais europeus, eles tinham mais, digamos assim, intimidade com certas metodologias. Certo? Vocês têm uma ideia, a tradição acadêmica francesa tem 300 anos à frente da do Brasil. Tira por aí. Né? Vou ter que sair, não tem problema não. Porque qual foi o motivo da obra Açúcar que fala sobre os doces do Nordeste ser levada ao ridículo? Porque era um livro de receitas. E as pessoas acreditavam que o livro de receitas não tinha um fundamento científico. Voltando, eu vou depois ver essa pergunta aqui, voltando a Fabrício, que diz assim, se Gilberto... Não é Fabrício, não. Não é Fabrício, é outro aqui aqui. Professor, aqui. Fala mais sobre as duas grandes ideias citadas no texto. As ideias principais de Freire são com relação à ação da mestiçagem, certo? Como um processo civilizatório, e também, consequentemente, essa questão... Vou pegar o texto aqui. Aqui. O que faz a história, declarou certa vez, é uma referência a mais precisa possível a uma duração. Ora, atualmente, seus progressos procedem essencialmente de observações de longo prazo. É isso que as ideias de Gilberto Freire. Ele vinha a partir de uma revisão histórica do Brasil para testar o sucesso da civilização. Aliás, o sucesso da ocupação portuguesa, certo? E o Gilberto Freire tinha essa defensiva. Essas são as duas ideias principais, segundo esse texto, do pensamento de Gilberto Freire, certo? Essa questão da miscigenação como um fator civilizatório e, consequentemente, benesse o êxito da ocupação portuguesa dentro do nosso sistema social, dentro das terras brasileiras. Essa pergunta foi de quebrar, viu? Essa foi para lascar. No livro Mein Kampf, ele cita que no momento em que duas raças se misturam, elas tendem a enfraquecer. Onde foi que essa menina pegou essa referência do livro de Hitler? Olha, eu vou responder. Essa pergunta também é intrigante.
Eu até tenho um livro de Hitler aqui, estou até com vontade de jogar ele fora, mas eu não jogo nenhum livro fora. O Hitler ele tem uma visão de raça pura. E essa visão de raça pura vai conflitar com o pensamento de Freire. É antagônico ao pensamento de Freire. E esse pensamento hitlerista de supremacia racial não é, nem por sinal, baseado em questões biológicas, certo? Mas a Tamina colocou que, de fato, isso enfraqueceria as raças. Isso é uma suposição hitlerista. O enfraquecimento das raças é realmente com raças mais puras. Vocês vejam, animais muito brancos não têm resistência ao sol, por exemplo. Pessoas muito negras não têm resistência ao frio. Então, sempre, e isso o Darwin, isso a ciência também coloca, e o Gilberto Freire, por um lado mais culturalista, que quanto mais heterogêneo, quanto mais diferente são as espécies, mais aptas às adversidades naturais. Isso é para quebrar, viu? Professor, fugindo um pouco do assunto, o que o senhor acha sobre o ex-ministro da Educação, falando sobre que ele é racismo puro, que ele foi racismo puro, vai entrar. Né? Ô, professor, agora o senhor não relacionou com o ponto que eu falei sobre biologia para não misturar? Foi, e você identificou uma fragilidade minha, muito bem colocado. Mas aí, veja. Meu querido. Oi, quem é que tá aqui? É Breno, menino. Breno tá onde? Breno tá aqui invadindo minha aula. Quem foi que mandou? No celular da minha irmã. É o quê? No celular da minha irmã. Breno. Esse Breno é o cão chupando manga. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Respondendo aqui. Eu tô tomando café, né? Aí ela tá assistindo essa aula. Dá nele, Kleber. Deixa de coisa que eu não bati ninguém. Deixa de coisa. Essa, Kleber, nunca vi isso, não. Tô passando. Né? Vamos lá. Deixa eu responder a menina, porque a menina fez o questionamento. Eu gostei desse questionamento da menina. Qual é o nome da menina que fez esse questionamento? Thaísla. Olha, gostei, viu? Me colocou na Thaísla. Gosto de aluno assim, que me bota na parede. Olha, de fato, você tem razão. Foi uma contradição minha, e eu sou o tipo da pessoa que eu reconheço isso, mas o teor da pergunta da colega sobre a visão de Hitler me fez ter que recorrer a um argumento biológico. A natureza da pergunta é um pouco biológica, embora não seja em essência. Então, assim, eu tive que recorrer a isso. Posso estar enganado. E isso vai ter que me forçar a fazer uma coisa que eu gosto. Reler tudo. Quanto mais reler, melhor. Certo? Tranquilo isso aí. Mas, na minha apreciação anterior, eu disse a vocês o seguinte, e eu torno a dizer, gente, eu disse assim, a nível de ensino médio, vocês podem sim correlacionar as áreas de conhecimento. Agora, eu digo, façam isso com muito cuidado, porque se alguém for para a área da antropologia, das ciências humanas, se prepare, viu? Porque vão ter uma certa resistência por causa das metodologias que cada ramo de conhecimento tem em seu instrumental de estudo, certo? Há autores, hoje, por exemplo, que são lidos e são tidos como ultrapassados, mas que podem até servir para determinadas releituras. Então, assim, é uma coisa muito complicada, mas não é. Não é. É porque vai depender do objeto de estudo. O que é que eu quero estudar? Porque na universidade, na realidade, você estuda tudo daquela área. Você vai fazer um curso de história, você vai estudar tudo não. Você vai ter uma apresentação de tudo. Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, aí você vai se afunilar, certo? Sobre um ponto que você acha divergente. Né? Agora, quem vai saber explicar isso para vocês melhor do que eu são as pessoas da filosofia. Por esse motivo, eu estou colocando aqui uma proposta inovadora, certo? No meu Instagram pessoal, a partir da semana que vem, toda semana, na terça-feira à noite, das 7 da noite às 8 horas, vamos ter um cronograma de lives. Agora, claro, o aluno entra, se quiser, vai ser sem ser obrigatório, onde eu vou chamar pessoas que eu conheço, meu ciclo de amizade da universidade, que vão tratar de temas diversos. A primeira live vai ser essa terça,
e eu vou convidar uma amiga minha, que é enfermeira, que vamos tratar sobre a pandemia do coronavírus. Então, ela passou 3 meses enfrentando essa pandemia. A gente conversa muito, toda semana a gente conversa, ela me ajuda muito, inclusive está me ajudando com o meu problema fisiológico. E ela aceitou o meu convite, ela vai ser a primeira. Depois eu vou falar com amigos meus da filosofia, amigos meus da política. Agora, claro, eu sou o aluno, se quiser, pode. Quiser fazer pergunta, pode. Certo? Porque isso está inspirado num grupo de... Isso vai ser um grupo de estudo. Agora, não é um grupo de estudo, pelo amor de Deus, chato, eu não gosto de nada chato. Eu já sou chato por vida. Eu quero que o aluno venha se sentir motivado e que participe. E eu quero que aqueles professores, aquele povo da universidade, parem de ficar falando só entre eles, que não vai dar certo, e que ele traga um pouco da contribuição deles para vocês, para que vocês possam questioná-los, porque é assim que se constrói conhecimento. Então, a gente vai ter esse momento. É um momento também que eu estou pensando no Enem, porque um dos alunos que tirou 1000 na redação disse que um dos fatores foi grupos de debate de temas específicos, certo? De temas transversais, dialogando com as várias áreas de conhecimento. Ora, se eu posso, como professor, proporcionar isso para um aluno de graça, 0,800 pelo Instagram, só me falta o convidado. Não é? Então, eu estava vendo isso durante 2 meses, conversando com algumas pessoas, para ver a segunda opinião, e eu cheguei a esse condicionante. Gente, já são 12h10, e Pedro não vai ter memória mais para gravar. Eu acho, muito bem, Rafael, professor, eu vou só responder mais umas perguntas e eu vou responder essas 2 perguntas, eu vou encerrar e eu vou pedir para Pedro. Pedro, depois eu vou mandar um link, vou mandar um contato de um dos meus monitores, para que essa aula você publique no meu canal no YouTube, para quem não assistiu a aula, ou quem assistiu, possa ver e rever, e aí a gente tem o desdobramento de sair, certo? Enfim, e vamos lá. Islande pergunta, retomando sobre Hitler, a intenção dele era formar uma nação de raça pura. O senhor acha que seria possível formar uma raça pura? Na minha opinião, se torna quase impossível. Eu concordo, não existe raça pura. Isso aí é um devaneio, é uma ilusão de algumas pessoas ao longo da história, não foi só de Hitler, não, de outras pessoas também, com relação à supremacia de raça. Isso é um pensamento muito radical do que a gente chama de eurocentrismo, certo? Que é a superioridade da raça caucasiana, mas isso não tem fundamento nenhum. Isso já foi caído por terra, isso já foi desprezado. Quem ainda retoma isso são as pessoas que simpatizam com o neofascismo e com o neonazismo. Professor, como forma de pensar Gilberto Freire, qual o impacto que causou nosso... Meu filho, assim, foi uma polêmica mais da questão sexual. O impacto que ele sofreu foi mais uma retaliação moral, porque a obra dele tematiza sobre sexo, sobre relações sexuais. E sexo é algo que todo mundo tem que saber, independentemente do que seja. O pensamento de Freire era completamente... Sim. Professor, sobre a sociedade patriarcal brasileira, o que levou Gilberto Freire a pensar sobre a formação dessa sociedade? Veja bem, é a última pergunta, e eu vou encerrar por aqui. Alguns já foram, né? De 40, a gente teve 36. Sinceramente, eu vou dizer a vocês o seguinte, o pensamento de Freire, né, sobre a sociedade patriarcal, gente, a sociedade patriarcal hoje é o homem branco, heterossexual, rico e proprietário de terra. É essa a sociedade patriarcal que existe desde a formação do povo brasileiro, com os engenhos de açúcar, com a criação de caprinos e bovinos e a expansão e conquista dos sertões brasileiros. E hoje a gente pode perguntar a vocês, será que isso ainda é vigente? Sim. Por exemplo, o caso do menino que morreu
a partir de uma queda lá no Recife, de uma queda de um prédio luxuoso do Recife. Vocês já prestaram atenção no nome da família que a mulher, que é dona do flat, que passa a ser agora acusada de homicídio culposo? O nome da família está em Corte Real. Procura na internet a história dessa família, que você vai ver que ela está intrinsecamente ligada a ancestrais que são proprietários de terra. Aí eu pergunto, será que a sociedade patriarcal desapareceu do Brasil? Ou somente se mudou as figuras e o poder ainda é constituído dessas pessoas? Porque todo mundo ficou chocado com a situação, não é? Vocês ficaram, eu fiquei, mas a gente tem que levar em consideração, e eu estou respondendo essa pergunta de Raquel a partir dessa analogia na nossa sociedade atual. E respondendo a partir do discurso da Mirtes, a mãe do menino que morreu. Se fosse eu, na pele dessa mulher, eu estaria sendo execrada e convidada a ser expulsa de Recife. Eu estaria com o meu rosto e o meu nome em todos os veículos de informação do Brasil e eu seria responsabilizada pelo resto da minha vida. A história se repete, só quem muda são os personagens. Exatamente. Então é isso. Gente, por favor, Pedro pode parar de gravar. Né? Gente, foi ótima. Eu tô com. Pedro vai mandar para o YouTube. Vai pegar o